Deuteronômio 23, do 1 ao 8. Diz assim sua palavra: o quebrado de quebradura e o castrado não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com pão e com água a receber-vos no caminho quando saíeis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias para sempre. Não abominarás o edomeu, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiros fostes na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos poder sentar. Para esse texto eu tenho um tema estranho, mas os irmãos entenderão no final. O meu tema é encruzilhadas na vida, encruzilhadas, junções, não é? Cruzamentos, encruzilhadas na vida. Todos nós sabemos que a vida, os mais velhos sabem, quando começamos, os mais novos estão aprendendo, que nós não conhecemos o futuro e que coisas pequenas hoje se tornam grandes amanhã, que nós mudamos de posição a cada dia, ou estamos indo para cima ou para baixo, e a vida nos mostra muitos cruzamentos, muitas encruzilhadas. Uma encruzilhada é quando a estrada forma um desenho de uma cruz. Você vem por esse caminho e ali adiante tem uma pista cruzando, cortando o caminho, e essa cruz chama encruzilhada. Você pode decidir ir para a frente, você pode também ir para a direita, cruzar a direita, ou virar à esquerda, ou você pode também retornar e voltar. Toda encruzilhada é uma hora de muita expectativa, atenção. Você tem que saber o que está fazendo. Algumas vezes você tem uma rotatória na encruzilhada e você vai rodar todas aquelas passagens, entradas, e vai escolher aquela que você quer tomar. Então, geralmente, no encruzilhada, nós temos um contorno, um balão, um retorno. Você tem, então, aquelas 4 opções para você: ir para frente, para trás, a um lado ou para o outro. Você pode ir para norte, sul, leste e oeste. E a vida sempre nos leva para esses momentos de encruzilhadas, de momentos de decisões, onde devemos saber para onde estamos indo, o que queremos fazer. Devemos saber se estamos em nosso carro, o quanto de combustível nós temos para continuar para frente, para trás, ou para um lado ou para o outro. De repente você chegou numa encruzilhada e você sabe que dali para frente você vai ter dificuldade para voltar. E você olha
para o marcador de combustível no carro e você sabe, eu tenho pouco combustível, eu não consigo com esse combustível avançar. O mais sensato a se fazer é que, se você sabe que passou em algum lugar por um posto e seu combustível te daria uma autonomia para voltar ali naquele posto que você passou lá atrás, o mais certo é você voltar para o posto, para continuar a viagem. Em vez de escolher um caminho para a frente ou para os lados, você deve voltar e encher o tanque ali atrás. E muitas vezes nós não conseguimos terminar nossa viagem porque passamos pelo lugar onde devíamos abastecer o nosso carro e nós não fazemos isto, e orgulhosamente vamos adiante pensando: vai dar, o carro tem um bom consumo, ele vai conseguir. O profeta disse que o velho carro dele, um Ford T, era assim. Ele subia a ladeira pensando, e o motor dizendo: acho que dá, acho que dá, acho que dá, acho que dá, acho que dá. O motor batendo, tentando subir, e depois voltava de ré dizendo: pensei que desce, e descendo para trás. Assim, quando nós não temos segurança, não fazemos tudo certo, botamos nossa confiança numa máquina, ou em nossa própria força. Eu consigo. Você não consegue. Você deveria ter voltado e enchido o tanque ali atrás. E esse encher o tanque ali atrás é consertar algumas coisas que nós fizemos errado ali atrás. E tentamos ir adiante sem consertar, nós vamos perecer. E vai chegar um cruzamento e teremos que decidir. E infelizmente não poderemos avançar, teremos que voltar. Observe a que mensagem nós pertencemos e avalie se você realmente pertence a esta mensagem. Porque se você não age assim, você pertence a esta igreja aqui, porque você vem aqui, você assiste aqui, mas esta mensagem que esse homem pregou aqui, você está fora dela. Está nessa igreja, mas fora daquela mensagem. Então é por sua conta. Eu não posso mandar você embora. Enquanto você estiver aqui correto conosco, então você fica aqui e vai ser um religioso em nosso meio. Eu vou chamar você de irmão e irmã, você me chama de pastor e tudo bem, e me respeita, e você gosta dos hinos, muito bem. Mas muitos dos nossos hinos ele não conhecia. Está me entendendo? Alguns costumes que nós temos humanamente, ele não tem. Não tinha porque ele é um americano. Você pertence a essa igreja, mas não aquela que ele pregou. Vocês estão me entendendo? Não a mensagem. Esse irmão, como Deus o abençoou muito, muitas pessoas ofertavam para ele. O que ele fez com as muitas ofertas? Ele disse: eu poderia ter sido milionário muitas vezes, mas disse: mas de que me serviria? O que eu gosto é pregar o evangelho e pescar, e ir no mato. É o que ele falou como ser humano, é o que ele gostava de fazer. E para isso ele não precisa ser milionário. Ele não quis ser milionário, mas dinheiro muito passou por sua mão. O que ele fez? Ele pegava o dinheiro, usava nas campanhas, tirava um salário de cerca de $250 por semana. Isso não sei ao que se compararia hoje, irmão Manuel. Na década de 60, um salário de $1.000 por mês, R$4.000, mas também tem um poder de compra, não é? Talvez os R$4.000, talvez se trouxesse para cá, seria um salário, talvez, sei que 7 mil, 8 mil, um salário de 8 mil, seria então o $250, seria 2.000 por semana, seria isso, que é um salário digno, e todos nós devíamos viver com um salário assim, para você comprar o que quisesse, ter o carrinho modesto que quisesse, mas nós não temos isso ainda aqui em nosso país. Mas Deus sabe de tudo.
Então o profeta vivia assim. Ele disse isso nas mensagens, por isso eu estou dizendo a você. Vivia desta maneira. Os irmãos todo ano, havia irmãos que tinham condição, todo ano os irmãos davam um carro zero para ele. E ele podia fazer suas viagens, ele viajava para caçar, e lá se inspirava, e pregava em um lugar, pregava em outro, é assim que ele vivia. Mas não era milionário. E o que sobrava disso, que era muito, ele dava às pessoas. Ele nunca se preocupou em gerenciar aquele dinheiro que sobrava, porque ele não vivia com aquele dinheiro, vocês estão me entendendo? Mas para a justiça americana, o dinheiro foi dado a ele, era dele. Ele dizia que ele estava na igreja, alguém chegava dizendo: os pneus do meu carro furaram, irmão Branda, eu sou de tal e tal igreja. Aí o profeta dava o dinheiro para comprar o pneu do lado. Uma casa pegava fogo, irmão Branda, aí chegava: irmão Branda, irmã fulana, a casa dela pegou fogo. Aí dizia: misericórdia, e agora? Vamos ajudar a casa da irmã? Aí dava $2.000 para consertar a casa da irmã. Assim, o dinheiro que passava pela mão dele voltava para o povo. Só que para o governo, aquele movimentação estava no CPF dele, ele tinha que prestar conta. O Estado americano foi em cima dele, para que ele pagasse impostos sobre aquele dinheiro. Disseram: irmão Brana, no mês o senhor gastou $12.000, ou mais de $5.000, o que foi? Aí o profeta ficou com sua cabeça: como é que foi? Aí lembrou, foi que naquele momento uma mulher perdeu a casa, eu tive que dar 2.000, não sei quanto, para pagar ali. Aí perguntou o profeta: o que você faria? O que você faria? Se a casa da irmã pegasse fogo, eu dava uma cesta básica. O profeta não. Por isso eu quero, se você é dessa mensagem, você tem um coração igual ao do profeta. Desculpe lhe dizer, se você ama o dinheiro, você ainda é um terráqueo, um morador do mundo, um mundano. A igreja primitiva doou tudo o que eles tinham e viveu em comum. Viviam da caridade da igreja, viviam da cesta básica da igreja. Aqueles irmãos vendiam tudo o que tinham, mas nós não, nós somos, o que é nosso é nosso. E, bom, não deve ser assim. O irmão Brando era do tipo de, quando ele viu a pessoa, ele colocava seu pé, uma certa vez ele colocou o seu pé do lado do irmão que ele orou por ele. Ele recobrou a visão para ver se o pé dele era do tamanho do dele, para que ele doasse o sapato. Meu sapatinho que eu comprei de couro de jacaré, doar para ninguém? Não. O profeta era assim, sabe? Doava o sapato dele. Vocês estão me entendendo? Eu acho que ele seria uma pessoa diferente hoje, sem muita amor às coisas da terra, eu acho. Mas o que eu quero dizer é que certa vez esse povo aí da Receita Federal Americana abusou tanto do profeta e ligava tanto para ele que ele ficou com problemas, ele ficou numa encruzilhada. E algumas vezes nós estamos tão apertados na vida, numa encruzilhada, que não tem o que fazer, é difícil, e nós cometemos pecado. O profeta pecou nesta ocasião. Olha o que ele fez. O telefone tocou e Meda falou, sua esposa Meda disse: Billy, são os homens da Receita. Aí o irmão Brandão: oh querida, eu não consigo mais falar com ele, eu vou sair lá no quintal e você diz que eu não estou em casa. Não vai ser mentira. Aí irmã Meda: profeta de Deus, 7º anjo. Ele era um homem como nós, vocês entendem isso? Um ser humano. E então ela olhou com um olhar de reprimenda para ele, e ele saiu. E ela mentiu. Veja só, profeta de Deus mentiroso. O profeta de Deus não é mentiroso. O homem William Branham mentiu, o profeta nunca. Vocês estão entendendo? Porque o profeta é a parte de fogo dentro dele.
A carcaça foi gerada por sexo, é pecadora, e se não fosse a graça, iria para o inferno. É assim que nós temos ele. É assim que você tem um profeta? É assim que você me tem também. É o Espírito Santo em mim, que é seu irmão, que é seu pastor. A minha carcaça não presta nem para mim. Eu suporto esse miserável homem que sou, da mesma forma que você, o seu. Ele então saiu, e aconteceu um fato. Logo depois o irmão ligou para ele, ou ainda ele tinha que orar por uma criança enferma, e o profeta pegou o carro e saiu para orar pela criança. Quando ele se aproximou da casa, e ele, um homem que Deus o havia usado em muitas maravilhas, o Espírito Santo disse: você é um hipócrita, você quer orar por essa pessoa, mas você mentiu. Me explique agora, irmã Regina, que situação. Deus não respeita cargo, não. Deus não respeita a mim e a você, não. Ele respeita a sua palavra. Se você não fizer o que ele disse, você vai tomar seus cascudos. E o profeta tomou. O profeta então teve que fazer só o certo. Disse: irmão, eu preciso, o senhor, eu não posso orar pelo seu bebê agora. Agora imagine ele fazer uma oraçãozinha para ficar bem na foto e sair, né? Para parecer que ele não peca. Tem gente que se pinta como se não pecasse. Já viram esses? Que não cometem erro nenhum. Para quem eles fazem isto? Para os trouxas que creem nele. Nós sabemos que não tem homem que preste. Se você acha que tem alguém que preste, lamento se informar, não tem nenhum, não há um justo sequer. Mas o profeta fez o que era correto, disse: meu irmão, eu preciso, o senhor ainda crê em mim, que sou um pregador, um homem de Deus? Eu preciso sair, eu não posso orar por sua criança agora, eu preciso acertar uma coisa antes. Aí ele foi lá no escritório do homem o qual havia mentido e disse: fulano, eu queria vir aqui me acertar com o senhor e pedir perdão. É que quando o senhor ligou para mim e minha esposa disse que estava em casa, eu estava em casa, eu não estava com condição de atender o senhor. Eu queria que você me perdoasse, eu sou um ministro. Um pastor dá mensagem, um profeta mensageiro pedir perdão a um advogadozinho de nada? Veja só, quem é você para julgar um servo de Deus? Sabe? Não, o profeta foi lá no advogado pedir perdão a ele. Se humilhar, eu me humilhar diante de quem? Jesus sofreu humilhação por mim, agora só é vitória na minha vida. Não, você tem que botar a cara no chão de vez em quando, aprender humildade, aprender obediência. E o profeta foi pedir perdão ao advogado. Não se diz que ele era um cristão, um advogado, um qualquer, não era um cristão, não era um dos nossos, não é mencionado isso aqui. E o homem disse: irmão Brana, eu hoje confio mais no Senhor do que antes. Está me entendendo? Porque entrar num problema com o Filho de Deus, você vai ver Deus naquela pessoa, mesmo em problemas. Quando um cristão tem problemas, aí que ele tem a oportunidade de mostrar quem ele é. Então, o que vocês acham que aquelas pessoas que se envolveram no processo contra o William Brana perceberam? Perceberam que ali estava um homem de Deus, um homem decente, um homem correto. Você está me entendendo? Espero que nossa vida também seja assim. Quando tivermos em problema, quando algum estranho se aproximar da nossa vida por causa de um problema mundano, ele perceba que nós somos crentes. E se pecamos em algum problema que na nossa vida por aqui, que ele perceba que nós somos crentes até quando pecamos. Vocês estão me entendendo? Diferente isso, né? Crente pecando, sim. Quem diz que não tem pecado é mentiroso, porque todos pecaram. O irmão Brana foi colocado nessa encruzilhada.
ele tinha que orar por um bebê, tinha um bebê doente na frente dele, e ele então percebeu que estava sem combustível para ir adiante. O que ele faria? Eu vou conseguir, Deus vai me ouvir, porque eu vou fazer uma oração bonita. Deus não ouve orações bonitas, meus irmãos. Deixa eu te informar isto. Deus atende orações sinceras. Aleluia. O profeta teve que retroceder e consertar. Como é que você pensa ir adiante se você não voltar atrás? Sendo que você está errado ou errada, você fracassará na jornada. Porque na encruzilhada há a chance de você voltar. Mas se você for rebelde, orgulhoso e não voltar, você vai ficar sem combustível no meio do caminho, não vai ter sucesso, não vai ter vitória. Amém? Até aqui tudo bem? Vamos adiante mais um pouquinho. Nós vimos que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles não eram homens de guerra, eles eram homens simples, trabalhadores, dispostos, né? Trabalhador é bem disposto. Quem trabalha pesado tem disposição, tem força, mas força não vence guerra, técnica vence guerra. E eles saíram e foram escravizados. Deus os fez sofrer no deserto, porque eles rejeitaram a promessa, vocês sabem, não entraram na terra de Canaã, que era direito deles, porque não creram. E quando eles passaram pela terra dos Moabitas, os Moabitas deveriam ter saído a eles com pão e com água, mas não quiseram. Moisés propôs pagar pela água que eles bebessem e pagar pelo que eles consumissem, mas os moabitas não quiseram ajudar o povo de Israel. Por quê? Já pensaram nisto? A razão pela qual os moabitas não quiseram ajudar o povo de Israel? Se você não lembra da história, eu vou te lembrar. O povo saiu do Egito pela mão de Deus, através de Moisés, tirou o povo do Egito. Eles estavam caminhando para a terra da promessa e passaram por Moabe em seu caminho. Moabe e Amon eram filhos de Ló, sobrinho de Abraão. Eram filhos daquele incesto. Vocês sabem que as filhas deram de beber a seu pai, entraram a ele e tiveram filhos, cada uma um foi Moabe e outro foi Amon. Esses eram filhos do sobrinho de Abraão. Amon deu luz a uma nação chamada os Amonitas, e Moabe estabeleceu uma nação chamada Moabita, os Moabitas. E agora está Moisés com o povo de Deus, os descendentes de Abraão, caminhando por ali, querendo comprar água na mão dos Moabitas, que eram parentes de Abraão. Vocês estão me entendendo? Eles não quiseram. Alugaram um profeta, Balaão, da Mesopotâmia, para amaldiçoar os seus irmãos, né? Pelo que a Bíblia diz que Deus não quis ouvir. Pergunto eu, o que foi que Moisés e o povo do Egito, o povo hebreu que estava vindo do Egito, fez para que os moabitas ficassem com raiva deles, ficassem intrigados com eles? Qual foi a razão? Eu vou dizer qual foi a razão. Eles tinham inveja do povo de Deus, porque Deus tinha operado maravilhas no deserto, a fama de Israel se espalhou, e eles estavam invejosos com a bênção de Israel, dizendo que Israel era como um boi que ia lamber toda a água, comer toda a grama, lamber toda a água dali, iriam arrasar com suas terras. Porque se o Egito não pôde com Israel, e Moabe poderia contra Israel? Não poderia. Eles estavam com
com inveja de Israel. Tinham motivos? Não tinham motivos. Fizeram uma traição contra eles, alugando um profeta para amaldiçoar eles. E um profeta bom, um profeta de verdade, Balaão, um profeta de verdade que podia ser comprado. O que era errado em Balaão não era a profecia, mas era a doutrina. Da mesma maneira que nós temos muitas igrejas hoje, onde a profecia é correta, mas a doutrina é errada. Eles sabem como buscar Deus, mas quando vão para a palavra, eles distorcem a palavra e deixam coisas erradas acontecendo. Por isso que nós temos essa confusão e muitos presos em denominações, porque diz: Deus fala por aqui. Fala mesmo. Deus usou Balaão, Deus usou a mula de Balaão também. Não é porque Deus usa um homem que eu ficarei com ele, é se ele está com a palavra que eu ficarei com ele. Nós não seguimos sinais, nós seguimos a palavra de Deus. Amém. Eles se moveram de inveja e contrataram, foram no mais alto escalão procurar alguém muito capaz de conseguir atrapalhar Israel, e era esse profeta. Mas disse o Senhor que ele não os quis ouvir. Deus não quis ouvir Balaão. Poderia ter ouvido, porque o povo de Israel fez muita coisa errada, vocês sabem. Não merecia bem uma maldiçãozinha, não? Merecia, mas Deus amou Israel. Nesta manhã também, Deus nos ama. Nós poderíamos ser muito bem amaldiçoados por muitas coisas, mas Deus não faz isso porque nos ama. Nos ama a quem? A sua noiva eleita. Israel saindo do Egito, haverá bênçãos para Moabe, haverá bênçãos para os outros filhos de Abraão. Deus as dará conforme a sua justiça, mas Israel herdou sozinho. Israel tem uma bênção especial. Israel é a noiva, é o tipo da noiva. Muito bem, eles sofreram esse maltrato pelos moabitas, e Deus disse aqui no texto, que coisa dura: nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Não vão entrar, não vão nunca poder entrar no tabernáculo. Por quê? Porque houve uma encruzilhada. Eles poderiam ter decidido fazer o bem, mas eles não decidiram, fizeram o mal. Essa decisão lá atrás impediu eles de entrar na congregação dos santos, mesmo sua 10ª geração. Sabe o que é isso? Ele não entraria, o filho dele não, o neto, o bisneto, o tataraneto, o quinta neto, o sexta, o sétimo, o 8º neto, o 9º neto não entraria, nem o 10º neto entraria, está vendo? Eternamente não vão entrar, porque os pais fizeram coisas erradas. Está vendo como influencia uma atitude do pai na vida dos filhos? O que você faz hoje, jovem, influencia a vida dos seus filhos lá adiante. Por isso devemos ter sempre responsabilidade. Eles não puderam entrar, foram proibidos. Puderam fazer algo no passado, não fizeram. Agora no futuro querem? Não, você não pode. Você não pode. Você não agiu correto. Não adianta tentar passar. Deus não deixará passar, porque você não preencheu os requisitos ali atrás. Também o mesmo texto menciona que ao quebrado e ao castrado também não entra. Por quê? O que isso quer dizer? Sobre o quebrado, Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas na congregação santa tem que entrar pessoas perfeitas.
Talvez para não atrapalhar o culto. O que vocês acham? E na verdade não havia cadeiras no templo também, sabiam disso? Eles ficavam em pé, do lado de fora, no ato exterior. As mulheres ficavam do lado de fora da tenda. Os homens podiam entrar o primeiro véu, a primeira tenda, para o ato exterior, mas no ato interior, que tinha o lugar santo e o santíssimo, só os sacerdotes. Mas até a pia de bronze, onde era lavado, onde o sacerdote era lavado, também os animais eram lavados para ser sacrificados fora. Então ali eles podiam ficar. Não podia nenhum quebrado ali, nenhum aleijado, porque Deus quer pessoas perfeitas. Eu não posso entender que isso tenha outro tipo de aplicação. Vocês entendem? De maneira que você não deve fazer nenhuma marca sobre si, e deve zelar do seu corpo, para não estar quebrado, errado, na presença de Deus. Vocês me entendem? O mesmo texto diz que quando você fosse para a guerra, você, homem, deveria levar uma pá, para que quando Deus visitasse o seu termo ali, não encontrasse que você deixou alguma coisa em algum lugar que não cheirava muito bem. Você tinha que cavar e enterrar o que saiu de você. É no mesmo texto 23 de Deuteronômio. Deus quer sua casa limpa, ordenada. Então você zele bem do seu corpo para você não estar quebrado, doente. Porque Deus não quer ninguém doente, quebrado em sua presença. O que vocês acham disso? É de qualquer jeito que se serve a Deus? Não. É para ser perfeito. Quando vamos entrar no exército, na marinha, na aeronáutica, você tem que olhar se é um teste físico, se você consegue correr tanto tempo, se seus pés não são pés de bolacha, pé fofo. O meu é um pouquinho fofo. Se seus pés têm cabo o suficiente, e se você não tem um pé correto, você não entra no exército. Se você tem uma perna maior que a outra, não pode entrar. Se você tem algum defeito físico, você não pode entrar. Por que na casa de Deus, para as coisas de Deus, nós entendemos que podemos fazer de qualquer jeito? É claro que para Deus não tem a ver a questão física, mas tem a questão do zelo pela obra dele. Não é de qualquer jeito, nunca foi, nunca será. É verdade. Você pode estar tentando fazer uma obra para Deus, como pregou o irmão Brando, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade. Tentando segurar a arca da aliança quando ela caía do carro de boi. Uzá tentou segurá-la, ele morreu. Por quê? Era melhor deixar a arca cair no chão? Era. Não era para você pegar, não, Uzá. Quem te concedeu a ajudar a arca do Senhor? Se a arca tombou, é porque ela deve cair. Agora você não é sacerdote, não é levita, não é nada. Por que você meteu a mão no que era santo? Aí nós temos irmãos e irmãs se intrometendo em assuntos pastorais, com toda boa intenção. Vai pegar fogo, vai morrer. Trocando em outras palavras, vai ter problemas. Porque o couro do pastor está grosso e o seu está suficientemente grosso para receber a pancada, você vai sofrer. Por isso, cada qual em sua posição. O quebrado não pode entrar. E aqui nós temos outra coisa dura na palavra, na lei. Um bastardo também não podia entrar. Um filho de adultério não podia entrar. Por isso vejam como ofenderam a Jesus Cristo. Chamaram a Jesus Cristo de um bastardo. Os irmãos entendem o tamanho dessa ofensa? É chamar Jesus de impuro, filho de adultério. É por isso que nós cremos que realmente se dizia que Maria era mãe solteira. Por quê? Porque chamavam Jesus de bastardo. Nós temos um pai. Quando falaram que nós temos um pai, e você? Nós temos um pai. Como é que você ofenderia uma pessoa dizendo nós temos um pai? É simples. Quando eu falo que eu tenho um pai, eu quero dizer que você não tem.
Ora, José não era pai de Jesus, não? Não. Quem era pai de Jesus? O Espírito Santo. Entendi. Eles não criam nisto. Chamaram a Jesus todo o tempo de bastardo. E o bastardo não podia nem entrar no templo. Vocês estão me entendendo? Como dizendo em outras palavras, um imundo desse querendo vir aqui no templo pregar para nós. E ele não era imundo, ele era santo. Amém. Pensa aí o que é viver humilhado. Jesus Cristo, sendo santo, 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 recebendo essa afronta de ser um bastardo. Quer dizer, aí, filho de Deus, ele não poderia estar aqui no templo, esse bastardo. A gente sabe, olha só, não parece com nenhum dos filhos de José. Quem ele é? Maria fez coisa errada e agora dizendo santidade, conversa. E os milagres, fariseu? É diabo puro, só pode. É o Satanás, é o anticristo. Ou um termo daquela época eles diriam, Beelzebub. Então Jesus sabe o que é viver ofendido. Ele sabe o que é viver humilhado. Por quê? Um bastardo não podia entrar. Para que nós saibamos nesta manhã o que Deus pensa de adultério. Deus abomina o adultério. É coisa suja e baixa. Um homem só deveria ter uma esposa e uma mulher só deveria ser de um homem, a não ser que o par se desfizesse pela morte. Aí nós temos filhos fora do casamento, bastardos. Outro dia eu já preguei sobre isso aqui, e eu sei que eu só vou endurecer só mais um pouquinho, depois eu vou flochar um pouco. Aí nós temos aquele avô com o netinho no colo. Criança é coisa boa, criança é de Deus, vou dizer assim. E por quê? Vai ser de quem? É de Deus mesmo, pureza, renovo. A criança, o ser, o juvenil, o renovo, a criancinha é de Jesus, sim. Deixai vir os pequeninos, porque das tais é o reino de meu Pai. Não os impeçais. Mas aí tem um avô, trabalhou a vida toda. O que acontece? Seu filho, sua filha, desrespeita a casa, sai com um com o outro, arruma uma barriga, um neto, um filho, não acabou de estudar, não tem emprego, não tem nada. E aí tem um filho, envergonha o pai, envergonha uma família. Ainda é vergonhoso um filho fora do casamento, ainda é um bastardo. As questões acerca do templo mudaram, mas não deixa de ser um bastardo fora do casamento. E aí o avô já sabe, vou criar esse filhinho aqui, essa filhinha é tão linda. E o avô se apaixona pela criança. Isso é errado? Não, está certíssimo. O avô se apaixonar pela netinha, pelo netinho, é meu sangue. E vai tratar mal o neném? Não tem nada a ver com o neném, não tem nada a ver com o erro do pai. E nós sempre levamos por esse lado. Mas Deus em sua palavra diz que ao bastardo há sanções, há restrições. Isto no Velho Testamento. Então não é algo bonito, é feio. Nem mais se colam, nem mais tem vergonha. Agora é normal. Eu sou filho de todo casal. Normal. Isso é feio. Nós vivemos em Sodoma e Gomorra, onde o pecado é normal. Muito bem. Isso é o Velho Testamento. E como é o Novo Testamento? Só vou dizer mais uma coisa. Um detalhe também, no mesmo Velho Testamento, houve um homem chamado Gideão. Gideão foi aquele juiz que julgou Israel. Gideão era um bastardo e Deus o usou. Então, mesmo aqui no Velho Testamento, Deus mostra a sua justiça, porque a ira de Deus não é contra os filhos, é contra o pai que fez essa coisa errada. Nós não podemos ser condenados pelo pecado dos nossos pais. Não é justo.
E Deus dá prova disso aqui, quando Gideão, ele era um juiz em Israel. Vocês encontram isso no livro de Juízes. Seu pai era Jefité. Ou o contrário, me ajuda. Eu acho que era, desculpe, perdão, não era Gideão, era Jefité. Jefité era filho de um caso que Gideão teve com uma prostituta. Ele vivia na sua terrinha para lá, era bastardo, mas era um ser humano, vai fazer o quê? Vamos viver, né? Vivia corretamente. E quando o negócio apertou, precisaram de um homem para ajudar. E encontraram quem? A Jefité. Foi o mesmo que prometeu: Senhor, se tu me deres vitória, a primeira coisa que vier a mim, minha e minha casa, te oferecerei sacrifício. E a filha dele, quando ele voltou da vitória da guerra, veio e abraçou ele. E ele prometeu, disse a ela o que seria, o que ele tinha prometido a Deus. E ela disse: me dê 3 dias, pai, para que eu chore a minha virgindade. E depois de 3 dias, ela permitiu-se ser sacrificada para cumprir a promessa do pai. Hoje em dia, o pai pede para lavar o prato, a filha não lava. Se pedisse o pescoço, vocês querem para o mesmo céu dessa jovem? Nós temos 3 jovens. E aí? Será que o céu que essa moça foi? Que o pai ofereceu ela em sacrifício? E não teve que amarrar, vai para a igreja na força. Não, ela foi ser morta sem ser arrastada. Agora as crentes vêm cá se não arrastar. Não pode se pintar, não pode se maquiar, não pode cortar o cabelo, não pode. Ah, muito não pode. Pois é. A filha de Jefité não pôde viver e permaneceu na mensagem. Agora esses adolescentes de hoje em dia não podem. Ah, não. Esse tênis aqui com a estrela aqui do Satanás, assim, eu vou usar mesmo. Não use não, que fala mal. Essa roupa aí fala mal de você. Uso mesmo. Pediu se foi a vida daquela jovem e ela deu. Hoje os adolescentes não aguentam ir no barbeiro que corta o cabelo com os pica-paus, pintam o cabelo, desenham a barba. Vão para o mesmo céu? Não vão. Mas aquele bastardo tinha uma casa ordenada. Então Deus tem mais para nos dizer sobre essa questão, não é? A questão é que ele abomina o adultério. Se você sabe disso, você nunca vai querer ter um filho fora do casamento. Mas é tão normal que não, se não der, arruma outro, se não der, arruma outro. Não pode. Você vai ter bastardos. Mas hoje é normal isso. Quando chegamos no Novo Testamento, nós não temos mais esta restrição. Porque todos pecaram. Então todos nós estamos em erro. Agora, adultério ainda é adultério. Fazer outra pessoa sofrer ainda é maldade. Ainda é um tipo de pecado, sabe? Diferente. É pecado qualificado. É traição. É apunhalar pelas costas. É violência. Então zelemos os nossos corpos para não ser quebrados. Está entendendo? Um quebrado não pode ir diante do Senhor. Nem um adúltero, nem um bastardo. Vocês estão me entendendo? Limpeza. Senão nós passamos pelo cruzamento e percebemos lá que não temos gasolina para terminar a viagem, ficamos no meio da estrada. Mas graças a Deus que nós temos sido ensinados. Nós sabemos o que é o correto, estamos no que é correto, sabendo que está sendo afrouxado o evangelho em muitos lugares, mas nós ainda assim estamos apertando o cinto, tentando viver uma vida correta, levando fama que nós não temos, de sermos errados, de sermos legalistas, mas não é o caso. Deus não mudou. Eu sou o Senhor e não mudo. Se você não se importa de ter bastardos, é porque você não se importa com a palavra de Deus. E se você não se importa com a palavra dele, você não se importa com ele.
O caso é este. Mas aqui nós temos outra coisa. Nós temos os castrados. E agora? Agora a coisa começa a apertar. Nós temos alguns casos que eu tenho conhecimento de homens que se castraram. Foi. E, bem, não sei se isso é um tabu para você. Para mim não é nenhum tabu, não. Nós não devemos fazer nenhuma marca em nosso corpo. É o mandamento. Nenhuma marca. Não pode ser quebrado, cortado, nada. Então, se o homem sai da sua casa e vai para o hospital para ser castrado, quando Deus não fez assim, alguma coisa está errada. Aí, porque eu não quero ter filhos? Bom, para não ter filhos há um remédio muito bom. Não se case. Não se case. Agora, se você se casou, o assunto filhos tem que ser resolvido. E filhos é filhos, não é filho. Se você acha que deve ter 10 filhos, amém, tenha os 10 filhos. Tem saúde para ter 10? 20, tenha 20 filhos. Tenha os seus 20 filhos. Se é um assunto médico, se resolva com os médicos ali. Vá lá, ore, busque a Deus solução, há solução. E há cura divina. Está me entendendo? A cura divina. Agora, quando você coloca como uma coisa natural castrar-se, ou que se chama hoje de vasectomia, eu não entendo assim não. Ah, mas tem que fazer cesárea. Aí o governo fez isso para lá, fez para cá, que não liga mais. Muito bem, eu sei. Tudo está cooperando para que você sirva a Deus melhor, não é isso? Para que você sirva a Deus pior. Porque antigamente, quando a mulher ia ter seu filho, era uma cesárea, não podia. Logo, logo, o governo também ligava as trompas por causa de saúde. E também não acho que a mulher deve ser ligada sem antes ter orado para saber se Deus quer que ela seja ligada. Porque não tem filho, vai ter mioma, vai ter doença. É melhor ter filho do que doença, eu acho. Porque uma luta você vai ter. Se Deus pôs a sua luta ter filhos, tenha filhos. Aí você não quer essa luta não? Muito bem. Você vai ter problemas porque não teve essa luta. Porque o melhor para uma mulher era lutar com filhos. E sei também que cada caso é um caso. Eu não vou criar seus filhos, é você que vai criar seus filhos. Então não estou dizendo para você fazer uma coisa se eu não vou assumir. Eu estou pregando o evangelho. O castrado não entra. Se você achar, não, mas hoje o irmão pode, se a mulher não pode, o irmão não pode, castra mesmo aí. Faz vasectomia. Está entendendo? Agora, muito bem. Muito bem. Acabei de ter uma ideia. Porque é o castrado, não é isso? Que não pode ter filhos. Pois é, quando fosse no médico, corte logo tudo, não um pedacinho só, arranque tudo fora, vire o eunuco. Você não quer mais filho? Passe a faca, como se faz normalmente quando um castrado. Mas o diabo é sem vergonha, faz um começo só, né? Para quê? Você saiu para quê? Para o que não é lícito. Então, eu nunca preguei sobre isto, mas aqui estou pregando. Eu não creio nisto. E se alguém tivesse me perguntado, eu teria respondido, mas não me perguntaram. Bem, e que tenho eu com sua vida? Nada, eu tenho com a palavra. Agora o que você vai fazer é com você. Se você não tem filhos, você dará conta dos seus filhos. Ah, mas o pastor tem 3 filhos, ele podia ter 7, 8. É o pastor. Eu estou pregando para você. Você deve ter filhos. Eu presto conta da minha família e você da sua. Não quis filho não, porque não, por causa... Ah, tá. Se explique lá com o pastor. Não é com o pastor que você vai se explicar não. É com Jesus. Sabe o que está acontecendo na Europa? A Europa está sendo ganha pelo islamismo.
sem nenhum tiro. Sabe o que é? Os europeus evoluídos não têm filhos. Filho é problema. 1 ou 2 ou 1, às vezes. A taxa de natalidade dos franceses, porque eles são um país de primeiro mundo, é baixíssima. Eles não têm filhos. O que acontece? E eles são monogâmicos, como todo cristão. Bom, deveria ser, né? Eles não se casam eles não podem ter muitas. Bom, tudo bem. Na verdade estão tendo muita mulher, eles não têm muito filho. Mas se mudou para lá os muçulmanos, que gostam de filhos, e eles têm sua doutrina onde podem casar com mais de uma mulher, famílias, sem falar dos adultérios, né? Mas muito bem. Então os franceses estão tendo poucos filhos, os muçulmanos estão tendo filho às pencas, porque tem pencas de mulheres lá. O que acontece? A Europa já vai ser toda muçulmana. Eu vi a imagem deles quebrando, destruindo uma igreja, porque a primeira coisa que o Islã faz é desconstruir, né, a fé cristã. Desconstrói a fé cristã, colocam a fé deles, e uma igreja católica para lá, velha, de tantos anos, é só um monturo para eles. Derrubam aquilo. Então não vai faltar, dentro de alguns anos, a Europa será toda muçulmana, porque os muçulmanos querem ter filhos. Os muçulmanos são nossos irmãos árabes, ismaelitas. Nós que somos somos da descendência de Abraão, deveríamos também gostar de ter filhos, mas nós não gostamos. Nós aprendemos que, sabe, o tempo está difícil e não pode. Hoje tem até Bolsa Família para ajudar você. Seu filho não come R$70 de feijão por mês, não. Vocês estão me entendendo? Eu estou brincando, mas entendem? Alguma coisa está errada. Nós não queremos ter filhos. Os casais casam-se e não têm filhos. Não estão preocupados. Não estão preocupados em quem vai cantar amanhã na igreja, quem vai tocar, o exército de Jesus Cristo, encher a igreja de gente. Não estão preocupados em prazeres, em mundanismo. Deus está vendo. Pois bem, você não tem filhos para louvar a Deus? O diabo usa menininhas de 12, 13 anos para ter filhos, para encher o carnaval. Veja só. Porque todos que têm que nascer, vão nascer. Se não nasce das velhas, nasce das novas. Mas que os filhos vão nascer, não. Então você não quer ser culpado disso, de não ter dado os filhos que Deus queria que você desse para a obra de Deus. Então, irmão, os castrados, então recomendo, se você quiser castrar-se, tudo bem, não comece só o corte, não, vá todo o corte. E aí eu vou entender que você não é sincero, não. Você não quer se afastar de mulher, você quer não ter filhos. Ora, é só não casar, não vai ter filho nenhum. Agora, se você casou, você vai ter filhos, é isto. E vai dar conta dos filhos que você não teve. E é melhor você ter problema com filho do que problema com outra coisa. A coisa mais, crie seus filhos para servir a Deus. É o melhor investimento que você vai ter. Quando ficar velho, você nem trabalha mais. É seu filho que paga seu aluguel, que compra suas compras. Você fica só como rei. Se você criar filho corretamente, mas o problema, não quer filho porque não sabe educar, não tem educação para si, vai ter para o filho. Aí cria uma penca de gente que não tem educação, aí é coisa feia. Mas filhos bem educados, cheio de filho, a sua casa vai ser cheia, movimentada, vai ser ótima. Agora não tenha filho não, fique só no casalzinho, fique só de par, você e sua esposa, vocês vão envelhecer, e vocês vão querer ter um filho, uma filha. E aí quando não tiver, quem vai herdar o que você deixou? Ninguém. Vocês estão entendendo? É contra a natureza não ter filhos. A não ser, é claro, que Deus te fez eunuco. Aí tudo bem, se não tem sentimento por mulheres, então você se dedique à oração. Está na Escritura. Não nada a ver com homossexualismo. Um eunuco não é um homossexual.
Não confunda isto. Vai viver uma vida santa, um homem correto, mas sem esses problemas aí de casamento e tal. Você dará conta dos filhos que você não teve. Nós não cremos nisto. Por quê? Nós devemos ser sempre férteis, se você quer aplicar isso no espiritual. Queremos ser sempre alguém que pode ter frutos, filhos. Trazendo isso para o ponto de evangelismo, Deus não quer ninguém na igreja que não tenha semente, que não produza filhos. Vocês estão entendendo? Não quer ovelha que não dê luz a ovelhinhas, que não gere filhos para Deus. Deus quer que você seja fecundo e que muitos filhos venham para você, filhos na fé. E se você não trabalha, se você é estéril, então você não pode entrar na congregação do Senhor. Sendo mais claro, se você está na igreja e você não evangeliza, você não deveria estar aqui não. Você não tem semente, você não tem palavra, e a palavra é a semente. Você não tem palavra para ganhar ninguém para Jesus não, você não deveria estar aqui. Não pode entrar em nosso meio, no tabernáculo, porque é estéril, castrado. Não pode entrar na presença de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Difícil dizer amém para isso, não é difícil? Mas é a verdade. Hoje a corda está muito frouxa, meus irmãos. Eu posso afrouxar aqui, mas Deus não afrouxará ali não. Vocês estão me entendendo? Com o evangelho é mais fácil, a igreja cresce, tudo mais, mas só aqui, lá não. Quando os seus problemas vierem, você vai saber que Deus não ouvirá a sua oração, porque você vive em pecado. E algumas vezes não dá para ir lá atrás e consertar. Você fica na estrada, você morre. E eu não gostaria, meu irmão, minha irmã, que você perecesse, que você morresse. Pelo contrário, eu quero que você viva. Amém. Amém? Há uma encruzilhada à frente. Primeiro Deus fala sobre isso no texto, sobre o quebrado, o castrado, fala sobre o bastardo. Deus quer sua vida organizada. Se esses pontos que eu citei até aqui estivessem todos corretos, então isso evita tantos problemas na vida do ser humano. Se ele casar corretamente, se ele se mantiver inteiro, se ele zelar do corpo dele, se ele se mantiver fecundo, tendo filhos, zelando da doutrina, considerando o que Deus diz, a vida dele será maravilhosa. Quando os problemas acontecerem, ele vai poder voltar atrás para abastecer, ele vai saber se ele pode ir para a esquerda ou para a direita, ou se ele pode avançar. Ele terá o controle da situação. E a pior coisa, meus irmãos, é quando nós perdemos o controle, é quando nós não sabemos para onde ir. Quando chegamos, estamos dirigindo e a noite nos pega, e aí você chega na encruzilhada e você sabe, de noite as pessoas estão quietas, dormindo, e de noite é a hora do mal. Já leram isso? É a noite que o mal vem. Aí você, tudo escuro, tudo quieto, cada um recolhido, não ninguém para você pedir socorro, e você está ali naquela encruzilhada. Você tem que saber para onde vai. Você precisa algumas vezes ter o caminho na mente. Nós temos aqui um trecho muito difícil, aqui no Síria, próximo de nós, onde fica sem gente ali, muitas ruas, indústrias abandonadas. Geralmente ao passar por lá você vê carros queimados, lugar ermo, e que muitos temem passar por ali qualquer hora, e eu também não passo ali qualquer hora. Eu procuro passar em horas corretas, mas quando precisei passar em horas difíceis, eu conhecia o caminho, eu não ia me perder ali, porque se me perdesse ali, eu podia parar o carro onde está acontecendo uma coisa que eu não gostaria de presenciar, onde o carro está sendo queimado, alguém está sendo sequestrado,
porque são lugares que você não anda a qualquer momento. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, tem coisas que você não deve fazer. Como sabemos que não devemos andar no cia de noite, sem uma precisão, sem conhecer o caminho. Eu digo aos irmãos, tem lugar, tem coisas que você não deve fazer, porque você se coloca no escuro, podendo ser atingido por qualquer lado, por qualquer coisa. É inseguro. É como tem uma curva fechada ali adiante, e você acelera e ultrapassa um carro na curva. Você não sabe se lá depois da curva está vindo uma carreta. É possível que não venha nada, que a estrada esteja vazia, e você entrou de vez na estrada, não tinha nenhum caminhão. Graças a Deus você não morreu. Agora faça isso sempre, você morrerá. Você fez uma coisa uma vez, não morreu. Deu uma barbeirada no trânsito, não morreu. Aí você fala, graças a Deus, Deus me livrou. Aí faz a segunda e não morre, Deus me livrou. Faz a terceira, até que você se acostuma, e um dia você morre. Pelo que eu digo isso para mim e para vocês, meus irmãos, não se acostume com o pecado, ele matará você. As consequências serão terríveis. Não se acostume com o pecado. Se Deus não deixou você morrer com este pecado, busque sua presença hoje urgentemente e diga: Senhor, tira isso de mim. Amém. Porque senão você viverá no escuro, em terreno perigoso. Deixa eu contar uma história para vocês. Um irmão me contou uma vez, ele trabalhava num carro forte lá para o estado de Goiás, e ele tinha que transportar algumas coisas, joias, uma pequena fortuna. E ele trabalhava nesse carro forte, e ele foi logo quando começou o GPS, quando era novidade ainda. E o GPS, ele estava ligado no GPS, ele tinha que ir ao Rio de Janeiro. Então foram um carro forte e duas Hilux dirigindo de Goiás até o Rio, guiados pelo GPS para ir em tal lugar depositar aqueles valores. Ele contou a nós que o GPS os guiou errado. Eles não conheciam o Rio de Janeiro, eles foram guiados para dentro de uma favela. Acho que era uma caminhonete e um carro forte. Quem contou estava dirigindo, quem me contou estava dirigindo a caminhonete, não o carro forte. O carro forte estava na frente e ele atrás para dar segurança, cobertura. Quando ele entrou na rua, que viu que não tinha mais estrada, um motoqueiro parou no fundo dele e começou a rodear. Ele era o último, entendeu? Ele era o último. O carro forte estava na frente. Ele, em contato pelo sistema de auto-toque, sei lá, disse: entramos numa favela, estamos perdidos, vamos dar ré. Não pensou duas vezes, engatou a ré e foi com tudo. Bateu no poste lá atrás, atropelou o motoqueiro, e aí fez uma manobra rápida e virou e foi embora. O carro forte, acho que é mais curto um pouco, não sei, conseguiu manobrar e saíram recebendo salvas, rajadas de tiro. Pois bem, era uma caminhonete, era um carro forte. E se fosse você com seu carrinho, como é que você fazia? Vocês estão entendendo? Aí você diz: eu vou me guiar pelo GPS na minha cabeça. Não faça isso, dá errado. Se guie pela palavra de Deus. Não vá pela cabeça dos outros, nem pela sua própria. Faça o que a Bíblia diz, ore, considere, faça o que a palavra de Deus diz. Você vai se meter em encrencas, em problemas. Você pode perder sua vida, até você se explicar: eu estou perdido. Eles vão acreditar que você está perdido lá, cheio de arma. E bom, eu sou um trabalhador, eu estou levando esse tesouro. O quê? Tesouro? E eu sou ladrão. Não vou ter dó de você, não vou olhar para você e pensar: que bonitinho você é, trabalhador, pai de família. Vão te roubar. Por isso não se meta com o que é errado.
Como alguém em sã consciência colocaria a sua segurança num equipamento eletrônico que pode falhar? Apenas nisto. Se faltar bateria, você está dentro d'água. Quanto mais, meu irmão, minha irmã, você colocaria a sua segurança eterna na sua mente, em uma doutrina que você inventou. Você tem que pôr sua segurança na palavra de Deus e só, meu irmão, minha irmã. Se você tem cometido erro, e ninguém está a escape de cometer erros, confesse seu pecado, deixe aquela prática e siga adiante. Mas se você entende que pode avançar não tendo acertado, lamento te informar, você dará com os burros na água, você entrará numa favela, você se encontrará com uma carreta na sua frente ultrapassando. Sabe aquele apressadinho? Aquele que sempre quer estar na frente dos outros? Sempre tem uma chance de ir à frente? Sempre o esperto vai se atrapalhar. Eu vou contar aqui eu não sei se eu devo, mas há muitas pessoas que procuram tirar vantagens com as outras. Deus é juiz. Você não engana a Deus. Você engana a mim uma vez, 2 vezes, mas lá adiante você vai encontrar alguém igual a você. É como diz a profecia contra os moabitas também, no livro de Ezequiel 15, na profecia contra os moabitas, ali Ezequiel diz: vocês não gostaram de sangue? Porque vocês não gostaram da violência com que vocês fizeram aos seus irmãos, os israelitas, meu povo? Vocês não quiseram violência? Pois é violência que vocês vão ter. Vocês não ficaram felizes com a miséria dos outros? Pois é miséria que você vai ter. Você não se encheu sua barriga nas festas? Pois eu vou dar a comer para você os excrementos que aconteceram depois da sua festa. É a palavra de Deus. Esses glutões gostam de comer, festejar, muito bem, está feliz? Vocês comerão seus próprios excrementos dessa festa aí que você encheu a barriga. É o que a palavra de Deus diz. Pelo que devo lembrar aos irmãos esta manhã: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Para encerrar o nosso tema, encruzilhada na vida, há muitos momentos que nós temos que decidir. Temos problemas, e nós temos pessoas à nossa volta, como os judeus tinham os moabitas, os edomitas, as nações. E nós precisamos de gente que nos auxilie, de gente que nos ajude. E são nessas horas de decisão, de saber se temos que ir para frente ou para trás, se temos que ir para um lado ou para o outro. Se somos crentes, Deus vem mesmo nesse momento nos guiar o caminho que devemos seguir. Quero te consolar nesta manhã de que quando os problemas vierem e as encruzilhadas vierem, haverão sim oposições e problemas, mas também Deus levantará pessoas e situações que vão lhe favorecer. Amém? Porque Deus fez isso com o seu povo. Ninguém ajudou Israel, mas Ele ajudou a Israel. Glória ao Senhor. Ele nos ajuda nos momentos de encruzilhadas, de decisões, de mudança de rumo, nas rotatórias da vida. Leia bem as placas, tenha paciência. Se não conseguiu entrar na rua agora, dê mais outra volta na praça. Seja paciente. Deus mostrará o caminho, Deus te guiará. Apenas faça uma oração sincera, confie completamente em Deus, não em sua própria força, não em sua própria natureza, mas confie em Deus, e Deus te abençoará. Amém?
e aqueles que estão à sua volta terão a oportunidade de te ajudarem, como os egípcios. Vocês viram? Os egípcios poderiam entrar na congregação de Israel na terceira geração, porque quando eles estiveram no Egito, o Egito no primeiro momento recebeu bem os israelitas. José foi bem tratado no Egito, então até o israelita podia voltar na congregação deles. Por quê? Porque fez boas coisas. Então a vida tem chicotes, tem varas, tem tropeços, tem pedras, mas também Deus nos dá alívios durante a caminhada. Por isso, muita atenção em suas decisões. Faça o que é correto, para que lá adiante você colha também coisas corretas. Que Deus nos ajude. Fiquemos de pé. Eu não sei se nós temos algum pedido de oração no caderno. Obrigado. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós temos necessidade, Senhor, de Ti, Senhor. Nós somos fracos, pobres, precisamos tanto da Tua bênção. E a coisa mais fácil que nós conseguimos fazer é entrar em problemas, Senhor, é nos atrapalhar. Tem misericórdia, Senhor Deus, de todos nós. Tem misericórdia, Senhor, deste pobre que fala contigo agora mesmo, Senhor. Perdoa-me. Me ajude a ser correto, Senhor. Me ajude, Senhor, a ser sincero. Me ajude a ser perfeito, Pai. Juntamente com meus irmãos e irmãs nesta manhã aqui, Pai. Os teus filhos e filhas, Senhor. Quando a hora difícil chegar, quando a noite cair, quando a decisão tiver que ser tomada, nos ajude a decidirmos sempre o correto e a estarmos em local seguro. Nos ajude a conhecermos o caminho na encruzilhada, para dobrarmos no lugar correto, para não sermos pegos por ladrões, salteadores, nenhum homem sanguinário nos alcance, porque andamos em caminhos corretos, Senhor, para que ele não chegue. Nos concede, Senhor, andar nesses caminhos, nesse alto caminho, Senhor, que o iníquo não vai poder passar, que o sujo não vai passar. Um caminho alto, que o Senhor nos guiará até Ti, Senhor. Eu te oro essas coisas. Nos concede isso, Pai, andarmos corretamente, de maneira que façamos uma viagem segura, desde aqui até a Nova Jerusalém. Nos ajude em nossas decisões que determinam o nosso caminho até o Senhor. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Ainda em oração, nós temos a irmã Jaira pede oração pelo irmão Ediel, é irmão da irmã Jaira. Ele vai passar por uma cirurgia de amputação de um membro. Que Deus tenha misericórdia. Aqui nós temos os pedidos, mas penso que é de outro momento. Mas ainda serve, né? A irmã Cleia pede saúde, o irmão Birajara está de viagem, e são essas coisas. Vamos orar. Senhor Deus, aqui em minhas mãos, Senhor, está o desejo da Tua serva, irmã Jaira, Senhor. Que o Senhor ajude, tenha misericórdia, Senhor, de seu irmão que vai fazer uma cirurgia, Senhor. Ó Pai, eu tenho pregado sobre as decisões, Senhor. São decisões, Senhor, nossas, que também nos levam a uma condição como essa, Senhor.
Eu peço, Senhor, que Tu tenhas misericórdia do Ediel, Senhor. Tu sabes quantas vezes me assentei junto com ele para que ele me ensinasse algumas notas, Senhor, e música. E hoje eu sirvo a Ti assim, Pai. Eu peço que o Senhor recompense a ele, Senhor, por aquilo que ele me deu, Senhor. E agora, quando ele precisa de Ti, Senhor Deus, eu oro. Tem misericórdia, Senhor. Lembra-te dele para o bem, Senhor. E ajude o Ediel neste momento difícil. Poderia ser qualquer um de nós, Senhor, porque não somos melhores do que ele. Estamos sujeitos à mesma coisa. E eu peço a esse Deus maravilhoso e bondoso que Tu és, que o Senhor tenha misericórdia e que visite ali aquela cirurgia conforme a Tua vontade. E que o mal não prospere, Senhor. É o que eu peço. Também a irmã Cleia, Senhor, pediu por saúde. Nós pedimos que o Senhor visite a ela, a casa dela também, Senhor. Que ela tenha saúde, Senhor. É o desejo que ela tem e é o desejo que eu tenho também, Senhor. Tanto na minha casa, quanto na casa de meus irmãos e irmãs. Que haja saúde, que haja paz, que haja amor, que haja entendimento, Senhor, que haja o pão na mesa, Senhor. E é o que eu peço para cada um de nós. Nos livre do mal, nos dá essas coisas, que são coisas modestas, são coisas simples, mas são as coisas mais caras deste mundo. É o que nós Te pedimos. Também, Senhor, pedimos que o Senhor despeça em paz, Senhor, nosso irmão Isaac, que nos visitou esse tempo. E que o Senhor leve em paz para o seu lugar, que encontre sua família bem, e que o Senhor faça prosperar o seu caminho, e ajude ele, Senhor, a Te servir, como nos tem ajudado até aqui, Pai. Nos leve em paz aos nossos lares, nos livra do mal. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós Te oramos. Amém. Aleluia.